Vamos ler Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Também Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Vamos orar? Senhor Deus, rogamos suas bênçãos agora, unge os lábios que vão falar e os ouvidos que ouvirão a tua mensagem, Senhor. Amém. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Podemos assentar? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de os motivos para o divórcio, motivo justo. Existe um motivo justo. E Deus trouxe para nós essa revelação nessa última era. Mas isso tudo já está na Escritura desde o começo, né? Sempre esteve ali. As pessoas que realmente se separam e interpretam e rejeitam, né, o que está na Escritura. E também o grupo da mensagem está completamente caído nessa doutrina. Eles dizem crer em William Branham, mas você vê que realmente, né, todo o grupo tem caído, do Brasil e do mundo. Eles não conseguem ficar com o ensinamento do William Branham, que é o ensinamento da Escritura Sagrada. Amém. O ensinamento da Bíblia Sagrada. Você vai ver isso, é a Escritura, a Bíblia Sagrada. Mas as pessoas nesse mundo, nesta modernidade de hoje, né, onde as coisas têm vindo de uma forma tão carnal, a era de Laodiceia, nós estamos vivendo hoje na era de Laodiceia. Então é uma era que é o direito dos povos. E as pessoas não conseguem receber a palavra de Deus. Ainda mais tratando do lugar da mulher e do homem na igreja, na vida familiar. Porque a Escritura é clara em falar que o homem é o cabeça da casa, o cabeça da mulher, né? E isso é uma coisa completamente contrária à era que estamos vivendo. E é tão contrário que até mesmo o grupo que se diz da mensagem não consegue ficar com o que o William Branham tem ensinado. Não consegue ficar com isso, né? Então nós vamos ver aqui realmente os motivos, né? Quais são os motivos para o divórcio. Existe um grupo da mensagem que acha que só pode haver divórcio no caso da mulher não ser virgem quando casou e falou para o marido que era virgem e mentiu para ele. Eles acham que esse é o único motivo que veio para o William Branham ali em 65, né? Que esse é o único motivo. Mas isso aí o William Branham já ensinava desde 59. Desde 59, na verdade, esse era o único motivo de divórcio e novo casamento que o William Branham cria antes de 65. Antes de 65, o William Branham cria que esse motivo, sim, o homem poderia repudiar sua esposa e casar novamente. Já antes de 65, outros motivos, o William Branham não dava direito do homem casar novamente. Você vê ele falando sobre o corte de cabelo e outras coisas mais, o adultério mesmo. O Branham nunca disse que o homem poderia casar novamente antes de 65. Então nós vemos o que o Branham pensava, a opinião dele antes de 65 e depois de 65. E é isso que as pessoas ignoram e por isso se perdem, porque não conseguem dividir a mensagem, o momento em que Deus trouxe para o William Branham a revelação de casamento e divórcio, né? Então nós vemos aqui na mensagem, deixa eu achar aqui a mensagem que o William Branham fala sobre isso em 59, pergunta e resposta no número 9, pregada em 1959. Perguntaram para o William Branham: e se um homem se casa com uma mulher que não haja vivido limpamente antes de haver se casado com ele? Então ela vem a ele depois de haver vivido com ele por algum tempo e diz: amor, quero te dizer uma coisa. Eu saí com outro homem, nunca te disse isto. Jesus disse que ele tinha o direito de repudiá-la, de rejeitá-la e casar-se com outra, porque eles não estavam casados no princípio, porque ela lhe disse uma mentira, mentiu a ele. Bem, então você vê aqui, em 59, o William Branham ensinava isso, que o homem, quando a mulher mente para ele que é virgem, quando casa já não é mais,
ele descobre, ela confessa para ele, ele tem o direito de repudiar e casar novamente. Isso é 59, presta atenção, não seja enganado. E tem uma coisa também, né? Porque se a igreja é responsável, não é só o pastor, tu acha que não, tanto faz o pastor, o ensinamento do pastor, eu vou ser salvo porque, não, nós vamos nos perder. Jesus falou, se um cego e alto cego, ambos cairão no abismo, Então nós vemos essa heresia no meio do povo e vemos também uma outra heresia, onde os pastores casam e divorciam e casam novamente, e não há julgamento da igreja, a igreja não julga o caso, né? Ali em 1 Coríntios capítulo 6 fala que nós vamos julgar até os anjos, Paulo fala, e você não tem ninguém que vai julgar esses casos. Então nós vemos que o divórcio, né, aqui fala, né, a não ser por causa de fornicação. Então existe um motivo justo sim, mas gente, depois de ser julgado o caso pela igreja, tem que colocar o marido e a esposa ali, um diante do outro, e ver o motivo, e julgar, e fazer testemunha sobre aquilo. Isso é o pastor também, porque o pastor não é maior que ninguém. O voto dele é um também, como o da igreja. Então nisso nós vemos que todos os pastores do Brasil e do mundo que têm casado pela segunda vez estão em adultério. Não só ele, mas a igreja também é culpada disso, porque a igreja é soberana, tem que julgar o caso. Hoje se pergunta para os irmãozinhos, mas e o seu pastor casa novamente? Mas qual o motivo? Não sei qual o motivo, não sabe. Mas como não sabe? Será que ele está livre disso? Não, eu não preciso saber. Não, gente, a igreja é soberana, tem que saber, tem que julgar o caso. Então a igreja do Brasil está caída, do mundo está caído, porque os extremos, o diabo leva um para um extremo e outro para outro extremo. Você vê isso? Os extremos, né? Muitos extremos. O diabo é assim, a igreja de Cristo tem que seguir no centro da palavra. Porque as igrejas falam, não há direito ao segundo casamento, mas está claro aqui em Mateus 5, Mateus 19, que tem sim, tem motivo justo, tem motivo correto, permitido por Deus. Então essas igrejas estão praticamente fora da verdade da Escritura Sagrada, a não ser por causa de fornicação. Então vamos ver aqui agora o que é fornicação, né? O que é fornicação? Aqui agora, na pergunta e resposta, perguntaram para o irmão Brana. Mateus 19 disse Jesus em Mateus 19: qualquer que repudiar sua mulher, a menos que seja por causa de prostituição, e se casar com outra, adultera. Fornicação, né? Prostituição, fornicação, adultera. A diferença entre fornicação e adultério, a palavra poderia aplicar-se de uma e de outra maneira. A palavra pode aplicar tanto como fornicação ou adultério. É a mesma coisa. Porém, para esclarecer o que está falando aqui, é como no caso de uma mulher solteira. Ela não pode cometer adultério porque não tem esposo para que cometa adultério contra ele. Isto é imundície para ela. Ela tem que confessar aquilo para seu marido antes de se casarem. Se ela fez isto, senão o seu esposo descobre isso mais tarde. Ele tem o direito de deixá-la porque ela fez um voto falso, pois a Bíblia diz: seja pois o ritual, seja pois o conhecido de vós, eu tenho escrito que algum casal tenha se unido de outra maneira que não seja o que a palavra de Deus permite. O matrimônio deles não é lícito. Eu exigirei e responsabilizarei a ambos quando vocês certamente responderão no dia do juízo, quando o segredo de todos os corações serão revelados. Se algum de vocês sabe de algum impedimento pelo qual essa união não será legal, fale isso agora, ali o tem. Então, esse é o motivo que uma Bruna cria antes de 65, que o homem poderia repudiar sua esposa e casar novamente. Só por esse caso. Agora a igreja e sua condição 55. O Mombrão agora nos dá um outro motivo que ele cria, que o homem poderia repudiar sua esposa, mas não poderia casar novamente. Antes de 65, você tem que fazer essa divisão antes de 65 e depois de 65. Porque a revelação sobre o casamento de divórcio de Mombrão veio em 65, quando veio a coluna de fogo ali e revelou para esse assunto. Então vamos aqui na igreja e sua condição.
1956 isso aqui, no parágrafo 87. Porque você sabe que a Bíblia disse que um homem tem o direito de repudiar a sua esposa e se divorciar dela se ela corta o seu cabelo. Se ela corta o seu cabelo, isso mostra que ela está vivendo infiel para ele. A Bíblia disse em 1 Coríntios 12, verifique se isso não é correto. Uma mulher que corta o seu cabelo desonra o cabeça, que é seu marido. E se ela é desonrável, ela deve ser divorciada e repudiada. Isso é correto. Porém, veja, o pastor nunca lhe diz essas coisas. E essa é a razão que você faz da maneira que faz. E o homem, a Bíblia. Então você vê aqui, ela está vivendo imoral, está sendo infiel ao marido. Ou seja, é fornicação isso. Isso é uma forma de fornicação quando a mulher corta o cabelo. Então, esse é um dos motivos que a Bruna cria antes de 65, ou que o homem poderia repudiar sua esposa, mas não casar novamente. Você tem que pôr isso na sua cabeça. O que é que a Bruna ensinava antes de 65 e depois de 65? E também aqui na mensagem Pergunta e Respostas, 1964, o Bruna nos fala que, agora, essa pessoa, se ela é culpada, quando a mulher adultera contra o marido, se ela é culpada, ela o fez, foi seu esposo. Agora, você se tem livrado da culpa, irmã, porque você adulterou contra o seu esposo, fosse a teu esposo e livrasse da culpa. Ou seja, a mulher cometeu adultério, ela vai no esposo e confessa para ele. Ela está livre. Ele perdoando ou não, não importa. Ela está livre. Com Deus ela está bem. Se ela não casar novamente, é lógico. Fosse teu esposo te livrasse da culpa, estás livre. Se teu esposo quer viver contigo, isso está de sua parte. Ele não tem que fazê-lo agora. Porém, se ele quer viver contigo e te perdoa, seja pois suficiente dama para nunca mais ser culpada de tal coisa. Porém, se ele não te perdoa, então esse é seu negócio. Ele pode te repudiar, exatamente correto. Então, o Montblanc ensinava que o homem poderia repudiar sua esposa por causa dela fazer um voto mentiroso, falar que é virgem, depois descobrir que não é. Isso antes de 65. Cria que ele podia repudiar ela por causa do corte de cabelo e também por causa de adultério. Agora eu vou falar mais duas coisas que foi em 65, já não é mais 66, antes de 65. Agora duas coisas que ele falou depois de 65. Né? Agora vamos então aqui agora para essa parte de 65. Porque agora aqui você vê que a coisa agora veio a ele a revelação, veio a ele o sobrenatural ali, aonde vieram selo para ele, no mesmo lugar, na mesma montanha, e Deus trouxe para ele a revelação de casamento e divórcio. O que foi que Deus revelou para ele? Está aqui na mensagem Casamento e Divórcio, 65, no parágrafo 256. Note, ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiá-lo. Note, ele pode, ela não pode. Mas não é isso que eu queria ler agora, não. Eu queria ler aqui no parágrafo 227 essa mensagem. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Veja, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, porque ela casará novamente. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Agora vamos ver a revelação disso aqui. Veja, ela tem marido vivo, de modo que nenhum homem pode se casar com ela. Não importa o que ela faça ou quem ela seja. Ela tem marido vivo. Não há fundamento para ela em absoluto, porém não é para ele. Faz que ela, não ele. Entende? Você tem de fazer a palavra andar em continuidade. Veja, nada dizendo que ele não pudesse, mas ela não pode. Veja, faz que ela, não ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Faz que ela, não é dito contra ele casar, mas ela, porque Cristo no tipo. Agora no parágrafo 228. Note, é dito que ele não pode casar novamente somente com uma virgem. Ele pode casar novamente. Ele pode
ele pode casar novamente, se é com uma virgem, porém, ele não pode casar com a esposa de outro, de jeito nenhum. E se ele casa com uma mulher divorciada, ele está vivendo em adultério, não me importa quem ele seja. A Bíblia diz, qualquer que casar com a repudiada vive em adultério. Aí está você, nada de divorciadas. Está vendo esse original ali atrás? É o princípio. Agora, casar novamente. Agora, note, ele pode, porém ela não pode. Como Davi, como Salomão, como a continuidade da Bíblia inteira. A Bíblia inteira mostra isso. Agora, igual a Davi e os demais, Romanos capítulo 7, versículo 1 fala isso. A mulher está presa ao marido enquanto ele viver. Morto o marido, ela está livre da lei. Só depois, vê a diferença? Agora note, em 1 Coríntios 7, 10, note, Paulo manda a mulher que se divorcie do marido permanecer solteira ou se reconciliar, não casar novamente. Ela tem de permanecer solteira ou se reconciliar com o marido. Ela não pode casar novamente, ela tem de permanecer solteira. Porém, note, ele nunca disse acerca do homem. Veja, não se pode fazer a palavra mentir. Ao princípio, a lei do sexo pela poligamia. Agora, a palavra de Deus anda exatamente conforme a natureza de Deus, anda em continuidade. Não pode fazer a palavra de Deus mentir. A palavra de Deus não mente, é perfeita. A pessoa não quer saber da palavra de Deus, quer saber do seu entendimento, o que ele acha. Aí eu penso assim, irmão, eu acho que o meu plano está certo, Já falaram para mim, o meu plano está certo, mas eu não creio no segundo casamento, eu não vou casar novamente. Eu não creio nisso, irmão. Ou seja, ele não quer morrer porque ele pensa, ele não quer morrer porque ele acha. E nós temos que morrer, passar o Jordão. Eu morro para que eu pense, é o que a Umbrana falou, é o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia fala, não que eu acho, o que eu penso. Mas, gente, tudo isso é depois da igreja julgar. Não perca isso, é depois que a igreja julgar o caso da pessoa. Por quê? Por que a mulher rejeita o marido? Por que a mulher não quer mais o marido? Por quê? O que o marido faz? Será que o marido espanca ela? Será que o marido é bruto com ela? Por quê? É julgar o caso. Por isso que todos que casarem sem julgamento da igreja estão em adultério. Vão se perder. Por quê? Porque estão fazendo a coisa da forma errada. Existe uma maneira certa, que é o julgamento da igreja primeiro, para saber se é verdade o que ele falou. Não é ele chegar e falar, ela fez isso, ela fez aquilo. Não! Tem que ser julgado o caso primeiro. Então hoje, gente, essa igreja do Brasil e do mundo estão em adultério. Todos que casaram pela segunda vez estão em adultério, porque não teve julgamento da igreja, não teve testemunha, não teve nada disto. Então esses pastores hoje estão caídos, os pastores que casaram pela segunda vez no Brasil e do mundo, estão caídos em adultério. E a igreja toda está perdida com eles. Por quê? Porque não julgaram o caso, deixaram a coisa correr de qualquer maneira. Amém. Não pode deixar correr de qualquer maneira. Tem uma lei, tem uma ordem. A ordem da palavra. Tem que vir aqui na palavra. E tem outros que falam que fornicação é somente o sexo antes do casamento. Mas vamos aqui para você ver que não é isto. Em Atos capítulo 15. Quando a igreja fez aquele concílio ali em Atos 15, o que vamos ensinar para os gentios? Nós vamos levar toda a nossa lei para os gentios ou só algumas coisas para os gentios guardarem? Então eles levaram para os gentios quatro coisas da palavra de Deus que os gentios têm que guardar. Só essas quatro coisas só. Amém. Que está aqui em Atos capítulo 15. Quais coisas são? São estas, capítulo 15, versículo 19 e 20. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que convertem a Deus. Mas escrevo-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Só quatro coisas, tá vendo? Então, se adultério não for fornicação, como esses grupos heréticos estão ensinando hoje por aí, se adultério não for fornicação, então aqui os gentios podem cometer adultério. Porque está falando aqui quatro coisas que o gentio não deve fazer. Presta atenção! Quatro coisas que os gentios não podem fazer. Amém. Contaminação dos ídolos, fornicação, o que é sufocado e do sangue. Quatro coisas. E não está aqui, como você viu, não está pedofilia, não está homossexualismo. Então, gente, então percebemos o quê? Fornicação é todo ato sexual ilícito.
todo pecado sobre sexo é chamado na Escritura Sagrada de fornicação. Amém. Mas tem mais Escritura para você fundamentar isso? Sim, claro que tem muito mais Escritura. Né? Temos aqui 1 Coríntios também fala sobre esse assunto, capítulo 6, versículo 18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Se adultério não for, então adultério não é um pecado cometido no corpo? Pedofilia não é um pecado cometido no corpo? Homossexualismo também não é? Hoje está claro aqui que todo pecado sexual é chamado na Bíblia de fornicação. Amém. Está claro demais na Escritura Sagrada. Mas tem mais Escritura? Tem muito mais, mas não vou citar tudo para você aqui. Eu posso até falar para você os versículos, mas não vou ler todo, porque não tem tempo para isso. Mas aqui, em Judas, vamos ver Judas 7, também fala sobre esse assunto aqui. Judas 7, né? Onde está escrito, Judas capítulo 1, melhor dizendo, né? Judas 1, versículo 7. Judas 1, versículo 7. Onde está escrito: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Chamou até o homossexualismo de fornicação, tá vendo? Fornicação. Então falar que fornicação é somente o sexo antes do casamento, é completamente ignorância, é rejeitar o que a palavra diz. É por isso que uma Brana fala, você pode chamar isso de fornicação ou adultério, porque adultério é fornicação. Adultério, homossexualismo, né? Tudo isso é fornicação. Então, aonde você encontra a palavra fornicação na Escritura Sagrada? Atos 15, 19, 1 Coríntios 5, 1, 1 Coríntios 6, 18, 1 Coríntios 10, 8, 1 Tessalonicenses 4, 3, Judas 1, 7, Apocalipse 2, 14 e 2, 20 e 22. Amém. Agora a palavra adultério, que é moixéia, é muito raro na Escritura Sagrada. Você encontra em Mateus 5, 28 e 29 e Apocalipse 2, 22. Amém. Então, agora vamos para os dois pecados, os dois outros motivos, como o Bruno nos fala então aqui, que está aqui no parágrafo 256 ao 258. Note, ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiá-la. Ela não pode repudiá-lo. Ele fez isso, provou isso nos dias quando Lutero, Wesley, os pentecostais, quando recusaram tornar-se parte adicional dele ao ter relacionamento sexual espiritual para ficarem grávidas com parte adicional da palavra. Você entende? Ela se recusou, a igreja luterana recusou que Cristo tivesse mais algum desejo com ela. A luterana recusou isto. E permita-me dizer isto, vão me chamar de alguma coisa de qualquer maneira. Assim é hoje com cada uma delas. Elas falham em tomar essa palavra, elas rejeitam a Cristo. E qualquer mulher que recusa a um homem seu filho, não tem direito algum de ser sua esposa. Vendo se uma mulher rejeita o marido sexualmente, ter um filho com ele, recusar ele, ela não tem direito algum de ser sua esposa. Amém? Você se lembra na Bíblia quando o rei casou com Esther, porque a rainha se recusou e ele simplesmente obteve outra para si. E o que acontece quando ela se recusou a sair com o rei e obedecê-lo? É a mesma coisa com a mulher que se recusa a ser esposa para seu marido. E assim é com a igreja que se recusa a engravidar na era em que agora vivemos, para produzir filhos desta era. Nós não somos luteranos, nós não somos wesleyaninos, nem somos pentecostais. Nós temos de ser os filhos desta era, através da gravidez da palavra de Deus, para produzir um filho desta era, o filho semente. Amém? Espero que você entenda. Não poderia engravidar, não assim
o que ele fez? Repudiou-a em divórcio. Jesus repudiou a sua igreja, a sua esposa em divórcio, tá vendo? O próprio Deus fez isso. Isso mesmo, porém ela não ousa repudiá-lo. Ele a repudiou em divórcio. Então nós temos aqui dois motivos, né? Que é a mulher recusar o marido sexualmente, ou então não obedecê-lo mais, se revoltar contra ele e falar, não vou mais obedecer você, não vou ser mais submissa a você. Igual a mulher fez lá, a esposa lá, a rainha Vasti fez, né? Recusou. Não, né? Por quê? Se você, o Mambo fala que o homem pode repudiar a sua esposa quando ela corta o cabelo. E o cabelo é o quê? Um símbolo de que ela é submissa ao seu marido. Amém. Um símbolo. Se o homem pode repudiar a mulher por causa de um símbolo, quanto mais por aquilo que o símbolo representa. Pessoal, o homem fala pro marido, então, por favor, querido, não use esse short, não sai assim pela rua. E ela, não estou nem com você não, eu vou sair. E ele tem que continuar com ela? Não, de forma alguma. Porque no momento em que é quebrada essa ordem do casamento, a ordem do casamento é o quê? O homem é o cabeça da esposa. No momento em que meu corpo começa a revoltar contra mim, meu braço não quer mais seguir a minha... Pessoal, eu falo meu braço, não, fica aí, o braço vem ali e quer... Você tem que fazer alguma coisa, não... Ou seja, no momento em que isso é quebrado, essa ordem do casamento, não há mais casamento ali, que ali já está, é somente uma personificação, é igual Cristo e essas denominações, não é casamento mais, ele já repudiou essa denominação, porque ela não quer mais seguir sua palavra, obedecê-lo mais. Não existe mais coesão ali, no momento que a mulher e o marido acabam a coesão ali, a harmonia, o casamento acabou. Então, antes do casamento de divórcio, uma Bruna cria que 3 motivos ele poderia divorciar dela, mas não casar. A não ser o motivo do sexo, antes do casamento, ela mentir para ele. Então era isso, era o casamento, era o bissexual antes do casamento, e ele não conta para ela o que aconteceu. O cabelo, cortar o cabelo, e adultério. No branco que podia repudiar. Agora, quando chega em 65, Deus mostra para ele mais 2 coisas que é fornicação também. A fornicação é desonrar o marido. Né? Que é a mulher não querer ser submissa ao marido e também ela rejeitar o marido sexualmente. Então são 5 motivos, que tudo chega a ser um motivo só, que é fornicação. Até a idolatria, a Bíblia chama de fornicação, gente. Você seguir outro Deus, outra religião, outro dogma, outro credo, isso é fornicação também. Amém. Fornicação. Então você vê a abrangente da palavra fornicação. E para provar isso, olha só, o Mambrano ordenou o irmão Ben a ministro do Evangelho. O homem que era divorciado, a esposa foi embora, ele casou com outra mulher e ele ordenou ele a ministro 65. Não antes, 65 ele não cria em segundo casamento para o homem. Mas isso está na mensagem, mudou Deus alguma vez seu parecer acerca de sua palavra, no parágrafo 30 a 34. E também na mensagem, outro lugar provido por Deus, 243 ao 246. O Plano ordenou bem a ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está ali. Amém. Ele ordenando que vai negar isso que está na mensagem. Para mim não importa o que Bilipou falou, o que fulano falou, o que José Branco falou. Está ali. O Plano ordenou ele é ministro do Evangelho. Mensagem, mudou Deus alguma vez seu parecer acerca de sua palavra? Então é ficar no que o Plano falou, porque é a mensagem, porque a Bíblia fala. Mas as pessoas têm dificuldade de aceitar como a Plano fala. Elas querem ficar com o que elas pensam, o que elas acham. Ah, eu penso assim, eu acho assim. Isso é arrazoar. Não podemos razoar, temos que morrer por arrazoamento. E ficar com o que está escrito. Com o que está escrito. Amém. Então nós vemos essas 5 coisas que o Mambrano aqui, ele mostra para nós. Mas isso tudo tem que ser julgado primeiro. Saber o porquê que a mulher fez isso. Não é somente casando, a minha mulher fez isso. Não. Tem que ser julgado o caso na igreja, senão a igreja toda está em pecado. Toda igreja que casou alguém sem julgar o caso pela segunda vez, casou pela segunda vez, sem julgar que a mulher vive e não julgou, a igreja está em pecado. Está em miséria, está longe de Deus. Está assim do Senhor, pela mensagem, pela palavra. Qualquer igreja, qualquer pastor que casou pela segunda vez, sem ele julgar o caso dele, é pastor, não importa se é pastor. Ele casou, está em adultério, está em pecado, a igreja está longe de Deus. Isso é a mensagem da Bíblia Sagrada. Não há dúvida sobre isso. Mas o povo tem medo, tem dúvida. Por quê? Porque não tem um fundamento, um absoluto. Mas quem tem absoluto está aqui.
Então não há dúvida alguma. Eu morro sobre isso, porque eu sei que é a verdade de Deus. É a rocha de Deus está aqui. É a palavra de Deus, é a rocha, está aqui, está escrito. Está escrito, então estão fundamentados nisso aqui. Esses grupos todos estão caídos em adultério e em pecado. A igreja toda, porque não julgou o caso, casou ele no final de semana, caiu escondido, ou fez o que fez, tudo escondido. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, abençoa essa mensagem que foi falada, primeira mensagem do ano, Pai, vídeo gravado, Senhor. Amém. Abençoa. Por que fez isso? Não sei, Senhor, mas Tu sabes todas as coisas, Pai. Não estamos contra ninguém, contra o sistema errado, Senhor. Contra o sistema, vivifica isso, Senhor. Revela a Tua palavra ao povo. Tira ele dessa confusão, traga para a verdade a Sua mensagem, ó Deus. Nós oramos, agradecemos, acrescenta o que faltou ser dito, Senhor, alguma coisa que esqueci. Acrescenta em cada coração. Amém. No nome de Jesus Cristo oramos, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.